Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais uma integral. Veja, nós temos aqui a integral da raiz cúbica de x mais raiz quadrada de 5x ao cubo dividido por 3x. Pessoal, uma estratégia, uma saída encontrada para quando você estiver diante de uma soma é você aplicar a integral para os termos. Isto é, eu vou aplicar a integral para esse termo mais a integral para esse outro termo. Então, o que nós temos é o seguinte. Nós temos, então, a integral. O primeiro termo aqui vale quanto? Raiz cúbica de x dividido por quanto? Por 3x. Lembre-se sempre de que, quando eu tenho uma integral, eu começo pelo símbolo de integral e termino com dx. Então, aqui no final, eu tenho que colocar o quê? dx. Mas, agora você vai aplicar a mesma coisa, isto é, aplicar a integral, só que para esse segundo termo. Começa pelo símbolo de integral, coloca o termo que vale quanto? Raiz quadrada de 5x ao cubo, dividido por 3x. Lembre-se, começa pelo símbolo de integral e termina com dx. Então, o que nós temos aqui? Vamos analisar essa integral aqui. Pessoal, todo mundo concorda que aqui do lado eu tenho o número 1 escondido. 1 vezes raiz cúbica de x. Porque 1 vezes raiz cúbica de x é o próprio raiz cúbica de x. Então não há nenhum problema em eu escrever esse número 1 do lado. Então é isso que eu vou fazer, tá? Vou colocar, então vai ficar como? Integral, aí aqui em cima eu vou colocar o número 1 escondido, vezes a raiz cúbica de x. Dividido por 3x. dx que já está. Agora, vamos analisar mais. Agora, vamos analisar essa integral aqui. Nós aprendemos lá nas aulas de matemática, no capítulo que fala de radiciação, que quando eu tenho uma raiz, eu posso desmembrá-la, né? Então, ó, aqui eu tenho a raiz quadrada de 5x ao cubo. Então, eu vou colocar de vermelho para você enxergar. Eu tenho, então, a raiz quadrada de 5 vezes x ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de x ao cubo, tá? Então, no lugar da raiz quadrada de 5 vezes x ao cubo, no lugar disso daqui, que é o que nós temos aqui, como você pode observar, eu vou colocar o quê? Vou colocar isso aqui tudo, ó. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de x ao cubo. Então, vai ficar como? Vai ficar a integral de raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de x ao cubo, dividido por 3x. 3x. E não se esqueça de colocar o dx aqui do ladinho. dx. Tudo bem? Tá? Tranquilos, né? Bom, nós aprendemos que quando nós temos uma constante, por exemplo, 2 é uma constante, vai para frente. 3 é uma constante, vai para frente. 1/3 é uma constante, então vai para frente. É o que nós temos. Aqui eu tenho 1/3, eu tenho um número. Consequentemente, esse número vai para frente da integral. Então vai ficar como? Vai ficar igual a 1/3. Aí, o símbolo de integral copia o que sobrou. O que sobrou? Sobrou raiz cúbica de x no numerador. Então, raiz cúbica de x. E o que sobrou no denominador? X. Aí, copia aqui o dx, né? Pronto. Mas, agora vamos analisar essa integral aqui. Novamente, aparece outra constante. Quem é minha constante? Raiz quadrada de 5 dividido por 3. É uma constante. Consequentemente, ela vai para frente da integral. Então, vamos sinalizar essa constante. Aqui, ó. Então, ela vai aparecer aqui na frente da integral. Vai ficar assim, ó. Vai ficar raiz quadrada de 5 dividido por 3, integral. Aí, aqui, raiz quadrada de x ao cubo dividido por x. O que sobrou aqui? dx. Tá? Bom, e agora, o que nós podemos fazer?
Toda vez que aparecer raízes, uma das formas palatáveis, né, acessíveis, é você reescrever de uma outra forma. Então vamos começar por essa integral. Vocês estão enxergando que aqui eu tenho a raiz cúbica de x dividido por x. Então eu vou colocar de vermelho aqui no quadro para vocês enxergarem. Ó, eu tenho então a raiz cúbica de x dividido por x. Isso é a mesma coisa que eu escrever o quê? Bom, nós sabemos que aqui eu tenho o número 1, porque x elevado a 1 é o próprio x, né? Então é o número 1 que está ali. Lá das aulas de matemática, nós sabemos que esse número que está aqui fora, ele passa dividindo. Então, o que vai sobrar, então? Como que vai ficar? Vai ficar, então, desse jeito. X elevado a 1/3, porque o 3 passa dividindo. Aí, dividido por x, quando não aparece nada, aqui em cima é quanto? É 1, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1. Tudo bem? Bom, aí, o que nós podemos fazer? O x vai ser o que, então? 1/3. Aí, ó, mais passa menos, menos 1. Dá para fazer de cabeça. Vou fazer de cabeça, depois a gente faz ali no cantinho para entender, ó. 1/3 menos 1 é a mesma coisa que 1/3 menos 3 dividido por 3. Todo mundo concorda, né? E aí, 1/3 menos 3 dividido por 3 é a mesma coisa que menos 2/3. Porque subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ser x elevado a menos 2/3. Mas eu vou colocar aqui no quadro, porque nós não temos preguiça, né? Ó, então, 1/3 menos 1, vamos colocar aqui, ó, 1/3 menos 1. Quando não aparece nada no denominador, vale quanto? Vale 1. Aí você tira o mínimo. O mínimo entre 3 e 1 é 3. 3 dividido por 3, 1. Vezes 1, 1. Menos 3 dividido por 1, 3. Vezes 1, 3. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai dar menos 2/3. Tá? Então, a resposta de raiz cúbica de x dividido por x é o quê? É isso aqui, ó. É x elevado a menos 2/3. Então, no lugar disso, que é o que aparece exatamente aqui, ó, raiz cúbica de x sobre x, que está ali, eu vou colocar x elevado a menos 2/3. Então, vai ficar como? Vai ser igual 1/3 que já estava, vezes a integral, porque eu só mexi nesse miolo, eu só reescrevi isso aqui de uma outra forma. Vale quanto? X elevado a menos 2/3. dx, dx, mais raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, dividido por 3, aqui é a mesma coisa. Eu vou manipular isso aqui, eu vou escrever de uma outra forma para ajudar, para ficar mais fácil. Então, o que eu tenho? Então, vou até sinalizar aqui para vocês, ó. Eu vou reescrever a raiz quadrada de x ao cubo dividido por x de uma outra forma. Eu vou fazer de preto, olha só. Então, eu tenho a raiz quadrada de x ao cubo dividido por x. Nós sabemos que existe um 2 escondido aqui. Então, vai ficar como? X vai ficar o 3 que já estava, o 2 passa dividindo, então vai ficar 3 meios, dividido por x, certo? Tranquilos? Só que quando não aparece nada, vale quanto? Vale 1. Então, vai ser x elevado a 3 meios, aí menos 1, certo? Bom, vamos fazer de cabeça, depois a gente faz o mínimo. 3 meios, 3 dividido por 2 é 1,5. Todo mundo concorda que é 1,5, né? 1,5 menos 1 vai sobrar meio. Eu tenho 1,5, tiro 1, sobra meio. Meio é o quê? 1 sobre 2. Então vai ficar como? X elevado a 1 sobre 2. Mas aí você tira o mínimo, se você quiser. 3 sobre 2 menos 1. Quando não aparece nada, vale 1. O mínimo entre 2 e 1 é quanto? 2. 2 por 2, 1. Vezes 3, 3. Menos 2 dividido por 1, 2. Vezes 1, 2. 3 menos 2, 1. Embaixo, 2. Então, é meio. Confirma os meios. Certo? Tá? Então, no lugar de raiz quadrada de x ao cubo dividido por x, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar isso aqui. X elevado a meio.
Então, no lugar disso, que é isso aqui, eu vou pôr x elevado a meio. Então, a integral, não se esqueça de pôr o símbolo de integral, x elevado a meio, o quê? Dx. Tá? Tudo bem? Bom, vou apagar isso aqui para poder resolver essas contas aqui. Pessoal, vocês concordam que aqui eu tenho a integral, certo? De x elevado ao número. Nós vimos na última aula que quando eu tenho a integral de x elevado ao número, eu vou colocar o quê? X elevado a esse número mais 1 dividido por esse número mais 1. Vou colocar aqui no canto então a fórmula. Nós vimos que quando nós temos a integral, vou colocar em asterisco, a integral de x elevado ao número n, isso aqui é o quê? É x elevado ao número n mais 1 dividido por n mais 1. Tá? Então, a integral de x elevado a menos 2 terços, vou colocar aqui no 4. Então, a integral de x elevado a menos 2 terços vai ser o que então? Substituindo na fórmula, o que nós temos? X, que é da fórmula já, o n é o número de cima, menos 2 terços, menos 2 terços, mais 1. 1 é da fórmula, dividido por o número, é a mesma coisa, menos 2 terços, mais 1. Então, isso aqui vai ser igual a aqui. X vai ser igual. Faz aqui no canto, não tenha preguiça. Menos 2 terços mais 1. Quando não aparece nada no denominador, vale 1. Tira o mínimo. Entre 3 e 1 vai dar quanto? 3. 3 dividido por 3. 1. 1 vezes menos 2. Menos 2. 3 dividido por 1. 3. Vezes 1. 3, que vai dar quanto? 1 terço. Então, vai ser x elevado a 1 terço. Como a conta aqui embaixo é a mesma que eu fiz, então aqui também vai ser o quê? Vai ser 1 terço. Certo? Tranquilos? Tá, então isso aqui, na verdade, é o quê? É x elevado a 1 terço sobre 1 dividido por 1 terço. Nós aprendemos lá no ensino fundamental que quando nós temos uma divisão de frações, nós mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então vai ficar como? X 1 terço vezes o inverso da segunda, que é quanto? 3 sobre 1. Que vai dar quanto então? Vai dar 3 vezes x elevado a 1 terço dividido por 1, que é 1, né? Que é o próprio resultado. Dividido por 1 vai dar ele mesmo. Então, eu posso reescrever isso de uma outra forma, voltando para a raiz, fazendo o caminho inverso. Então, vai ser o quê? 3 vezes raiz de x. Esse 3 que está embaixo, então ele estava aqui na raiz. Tá? Então, o resultado da integral de x elevado a menos 2 terços, o resultado disso é o que, na verdade? É isso aqui. 3 vezes raiz cúbica de x. Então, no lugar dessa integral, aqui, né, perdão, eu vou pôr aquilo ali. Então, vai ficar como? 1 terço que já estava, vezes o quê? 3 vezes raiz cúbica de x, mais raiz quadrada de 5, dividido por 3. Agora eu vou resolver essa integral aqui, ó. Integral de x elevado a meio. Bom, vamos apagar isso aqui, certo? Agora, então, nós temos a integral de x elevado a meio.
Segunda propriedade, segunda fórmula, eu tenho que pegar x elevado a n, quem tem n? Meio, mais 1. Embaixo a mesma coisa, n é meio, mais 1. Então, esse aqui vai ser quanto? Vamos fazer de cabeça esse aqui, pessoal, para a gente ganhar tempo. Meio mais 1, 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 3 dividido por 2. Então, aqui é 3 dividido por 2. Embaixo a mesma coisa, 3 dividido por 2. Aqui, então, o que nós temos? Nós temos, na verdade, x elevado a 3 meios dividindo por 3 meios. Certo? Tranquilos? Aí nós aprendemos que eu tenho que manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, que é 2 terços. Então, vai ficar como? Vai ficar 2 vezes x elevado a 3 meios dividido por 3. Aí nós fazemos o caminho inverso, voltamos para a raiz. Para não ficar x elevado ao número, né? Então fica como? 2 vezes a raiz de x elevado a 3 ao cubo, porque esse 2 volta para fora, né? Dividido por quanto? Por 3. Então, no lugar da integral de x elevado a meio, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar esse valor, tá? Então, aqui, ó, no lugar disso, eu vou pôr aquilo ali, que vale quanto? Então, 2 vezes, né? 2 raiz quadrada de x ao cubo dividido por 3. Então, vamos apagar isso aqui. Bom, pessoal, esse 3 cancela com esse 3, cancela com esse 3, então sobra 1 vezes raiz cúbica de x, 1 vezes raiz cúbica de x é o próprio raiz cúbica de x. Tá? Então, aqui vai ficar o quê então? Vai ficar igual a raiz cúbica de x, tá? Mais, em cima, o que sobra? Eu vou colocar o número primeiro e depois as raízes. O número que eu tenho é 2. Então, 2 vezes a raiz de 5 vezes, quem que é a outra raiz? Raiz quadrada de x ao cubo. Raiz quadrada de x ao cubo. Dividido por 3 vezes 3. Que dá quanto? Dá 9. Só que eu ainda posso reescrever isso aqui, essas raízes, colocar numa raiz só. Então, vai ficar como? Aqui vai continuar sendo raiz cúbica de x, mais, em cima vai ficar 2 vezes raiz de 5x ao cubo dividido por 9, mais a constante de integração. Tá? Então, essa é a resposta. Certo? Muito obrigado.